caminho, amanhã vai gritar: crucificam. Porque o próprio Cristo passou por isso. Ao chegar em Jerusalém, hosana, hosana ao Deus das alturas. Ali passou uns dias, a mesma multidão: crucificam, crucificam. E aí quando nós ouvimos a questão do que a mídia faz com pessoas, exaltando as pessoas, colocando num degrau superior, mas de repente essa pessoa some, essa pessoa desaparece da mídia, colocando na nossa realidade, na nossa vida. Quando nós começamos a ouvir a opinião de pessoas, começamos a direcionar a nossa vida por aquilo que pessoas estão dizendo, cada vez mais nós vamos anulando os nossos sonhos. Porque já teve aquele sentimento que você ouviu tantas pessoas falar acerca de algo e você diz: é isso que eu preciso para ser feliz. E aí quando você conquistou aquilo, você não sabe o que fazer, porque não era o seu sonho, não era a sua expectativa, era o sonho de outra pessoa, era a expectativa de outras pessoas, e aquilo, quando fez parte da sua vida, foi irrelevante. E aí você olha para aquilo, muitas vezes, olha para o guarda-roupa, olha para a sua garagem, olha para a sua casa e fala: gente, não era o que eu queria. Olha para o seu trabalho, gente, não era isso. Por quê? Porque pessoas motivaram, opinião de pessoas, o vazio preenchido por coisas. Como a sociedade hoje, infelizmente, as coisas que são fúteis, cada vez tomam mais destaque. Quanto mais coisas assim, você entra assim, toda manhã eu entro em alguns sites de informação, gente, eu começo a ver algumas coisas que é impressionante. Está lá assim: Brasil está na crise, a Dilma podendo chegar ao impeachment, e aí embaixo assim: fulana de tal foi de roupa branca na praia. Fulano de tal pegou ônibus para ir para a praia. Falei: gente, como pode? Aí você abre, eu sempre vou abrindo assim para ler as matérias, e aí embaixo tem os comentários. Veja o quanto que essas coisas políticas, coisas de crise, quantos comentários tem. Entra nesses outros e começa a perceber o quanto dá de ibope. Os programas de televisão. Por quê? Porque a vida de aparência é o que faz a fama. Tentar aparentar aquilo que não é, cada vez mais chama a atenção. Mas refletir sobre o amor paternal não é ter uma vida de aparência, mas é ter uma vida de essência. Primeiro, o Deus provedor da vida pessoal. É Ele que dá a nós o que comer e o que beber. A nossa vida pessoal é sustentada por Deus. Por mais que o mundo ache que foi pelo seu sucesso, foi pelo seu esforço, foi através do que fez, que conquistou o dinheiro, se Deus, queridos, não fizer brotar a semente, ninguém tem pão na mesa. Eu já falei um dia aqui que cerca de 10 mil pessoas estão envolvidas no seu pãozinho de manhã. Sabia disso? Pelo menos 10 mil pessoas estão envolvidas naquele pãozinho que você tem de manhã. O dia que eu vi isso, falei: gente, que absurdo, né? Só o padeiro e eu que fui buscar e atendendo a padaria. Desde o começo, da semente, preparar a terra, arar a terra, regar, cuidar, colher, escolher, aí começa a ir para quase 10 mil pessoas, para chegar a um pãozinho. Mas se Deus não fizer brotar a semente, 10 mil pessoas sem o pãozinho da manhã em casa. Se Deus não fizer brotar, não adianta. É Ele que coloca, Ele é o provedor da vida pessoal, mas também Deus sustentador da vida social. Há uma carência nossa de relacionamentos, é claro, nós somos seres relacionais, fomos criados assim. Mas o grande complicado é quando nós começamos a tentar construir relacionamentos baseando naquilo que é superficial. O que acontecia na época, eles se preocupavam com roupas exatamente por isso, porque a roupa que eu visto identifica quem eu sou. Identificando quem eu sou vai atrair pessoas e eu vou começar a me relacionar com aquelas pessoas. Aí ele fala: não se preocupe com o que você vai vestir, se a sua preocupação são relacionamentos, fica tranquilo, que o que for necessário eu vou dar para você. Ou seja, os relacionamentos da nossa vida, é Deus que vai construir, é Deus que vai edificar, nós não seremos edificados numa superficialidade. É o que Provérbios fala: muito dinheiro atrai muitos amigos, mas quando o dinheiro vai embora, pode dar tchau para eles, porque eles vão atrás daquele que pegou todo o dinheiro. E também Deus conhecedor da vida real.
da vida real, não da vida fictícia que nós estamos vivendo, mas da vida real. Aquilo que nós precisamos, Deus tem dado. Deus não tem deixado faltar nada na nossa mesa. Aquilo que é a nossa vida real, que exatamente Ele fala, Deus sabe tudo aquilo que você necessita. É isso que Deus se compromete a dar para nós. Exatamente aquilo que nós precisamos. Mas terceiro, refletir sobre o essencial. Observai as aves do céu, considerai como crescem os lírios do campo. Refletir sobre o essencial da vida. A preocupação com o excesso não é mais o pão, mas o que vai no pão. Já percebeu que a nossa ansiedade não é gerada pelo pão nosso de cada dia, mas exatamente por aquilo que nós vamos colocar dentro do pão. O café da manhã, você vai ser alimentado tranquilamente, com um cafezinho preto e um pão com manteiga. Mas é preciso ter fruta, leite de 3 tipos, 4 tipos de iogurtes, você vai ter 3, 4 tipos de pães, presunto, queijo, pão de tal forma, pão não sei do que, enche de coisa, para você não ter tempo para desfrutar daquilo, pega, sai comendo, andando. Porque precisa trabalhar para poder pagar aquilo ali. Queridos, essa vida que nós estamos, cada vez mais se preocupando com o excesso, é hora que nós vamos, como o salmista diz, o pão que penosamente granjeastes. Enquanto dorme, o Senhor tem dado àqueles que o amam. Mas outros estão granjeando pão, que penosamente estão granjeando esses pães, vão correr, vão estar ansiosos, vão estar preocupados. Esse mesmo seu Miguel, ele sempre tem as frases dele, ele falou um dia assim para a gente, pastor, eu sou do tempo que nós íamos a pé e no máximo de carroça. Hoje o homem vai de avião e está apressado. Hoje você tem condições de se locomover rapidamente, mas nós estamos mais apressados do que aqueles. Por quê? Porque o pãozinho era o suficiente. Porque a escola, que era mais perto, onde a gente ia a pé para ela. Eu não precisava ser do outro lado da cidade, que é a melhor escola. Mas a competitividade do mundo, o desejo de querer achar que aquilo é o excesso que vai fazer bem, o ter mais é o que vai trazer alegria, tem feito exatamente isso. A preocupação nossa não tem sido, queridos, por aquilo que nós precisamos, mas por aquilo que nós achamos que precisamos. Eu acho que eu preciso e é por isso que eu tenho que ter. Isso vai trazer preocupação. A vida de essência é um estilo de vida simples. Não dá uma certa tensão quando você olha para Jesus, aquela multidão esperando uma palavra dele, esperando um milagre, esperando multiplicar os pães, e aí ansiosos, com certeza que Jesus direciona a palavra, uma multidão com ansiedade. E aí imagina você chegando para alguém, por exemplo, vai procurar emprego, você chega lá para o gerente da empresa, e começa a falar das necessidades que você tem de arrumar um trabalho urgente, porque você precisa ter o sustento, precisa ter o trabalho, precisa pagar as suas contas. O gerente abraça você e fala, vem comigo aqui, olha aquelas aves do céu, vamos dar um tempinho de olhar para essas aves? O que vem na sua cabeça? Está louco, esse homem não está legal. Eu estou aqui preocupado com a minha vida, preocupado com ganhar meu dinheiro, formar aqui coisas. Esse homem manda eu olhar para as aves do céu. Como assim, Jesus? Como assim? Eu estou preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber. O Senhor manda eu observar as aves do céu. Queridos, qual foi a última vez que você parou para observar as aves do céu? Qual foi a última vez que você parou para olhar os lírios do campo, a beleza da criação? Qual foi a última vez que você tomou um café tranquilamente? Chegar a esfriar o café no copo, sem necessidade de pôr um pouquinho de leite frio para poder tomar mais rápido. O estilo de vida simples, observar as coisas, sentir o cheiro das coisas, sentir o gosto das coisas, começar a perceber que aquelas coisas têm que servir a você e não você servir a essas coisas. Um estilo de vida ousado, acreditar
acreditar profundamente que Deus sabe tudo aquilo que necessitamos. E entender que aquilo que necessitamos, Deus vai colocar na nossa mesa. Um estilo de vida ousado e também um estilo de vida contagiante. Testemunhar isso às outras pessoas. Poder olhar, as pessoas olhar para nós, entender que Deus está cuidando de nós. Deus está à frente. Mas é interessante, eu tenho trabalho disso aos domingos, vou falar isso domingo que vem, a igreja tem que ser referência ao mundo. A igreja precisa ao mundo olhar para nós e ver em nós o povo redimido, o povo resgatado, o povo que tem Deus na vida. Mas parece que nós andamos mais ansiosos, mais preocupados. As pessoas chegam perto de nós e vão falar de alguma situação, porque, está assim para você, para mim está pior. E aí a gente começa a murmurar acerca da vida. Testemunhar o que Deus tem feito em cada um de nós. As perguntas de Jesus levam-nos a refletir sobre o valor pessoal, sobre o amor paternal e sobre aquilo que é essencial. Alguém quer comentar alguma coisa? Está aí as 3 áreas. Valor pessoal, aquilo que o mundo olha para nós e tenta nos julgar por aquilo que temos, nós temos que entender que Jesus olha para nós por aquilo que somos. O amor paternal, Deus sabe aquilo que necessitamos e Ele tem derramado. E refletir sobre o essencial, a vida simples, que tira de nós essa correria da vida e nos traz paz no coração. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Mantendo o foco. Busque o reino, a fé. Busque o reino. Coloque a sua fé no reino de Deus, nas realidades do reino de Deus. Não coloque a sua fé nas realidades deste mundo. Não coloque a sua fé naquilo que o mundo oferece, naquilo que tem sido pregado em mundo afora, igreja dentro, achando que isso vai trazer tranquilidade, vai trazer paz. Não vai, queridos. O que nós mais encontramos são pessoas que têm tudo na vida, mas não têm paz, não têm tranquilidade. Então coloque a sua fé, como nós começamos cantando no culto hoje, ponho a minha fé somente em Jesus. Viva o reino. Quando em Mateus você lê falando sobre o reino de Deus e a sua justiça, quando ele fala a sua justiça, é exatamente a prática desse reino. É entender que veio o reino de Deus em Cristo Jesus e a prática dele vai ser diária. E para você entender o que é essa prática diária do reino, você vai ler o Sermão da Montanha, que está inserido nesse texto, do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Você vai ver o que é o reino de Deus, aonde eu vou colocar em submissão isso. Perdoar, amar, a estender a mão, o que a mão direita faz, a esquerda não toma conhecimento, é entender que tudo aquilo que está em Mateus 5 ao 7 é o reino de Deus, é colocar a justiça, ou seja, colocar em prática, e também creia no Senhor do reino, dependência total. O Senhor do reino sabe aquilo que necessitamos, e todas as coisas nos serão acrescentadas. É esse Senhor do reino que nós temos que acreditar. É esse Senhor do reino que nós temos que ter dependência. Não os senhores dos reinos desse mundo, mas é o Senhor do reino, que é Cristo Jesus, e viver essa total dependência nele. Reflita mais sobre o seu valor pessoal, sobre esse amor paternal e sobre o que é essencial na sua vida. E aí, o foco é: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A primeira pergunta que a gente estudou vai redirecionar as nossas prioridades. E as nossas prioridades são essas 3. Entenda isso. E a certeza que isso revela a nós o que nós estamos correndo atrás na nossa vida. Como nós temos usado o dom mais precioso que é a vida. E o que tem sido, o que tem movido os nossos corações. E que Deus nos abençoe e nos direcione naquilo que Ele deseja para cada um de nós. Amém? Então, domingo, quem perdeu a cantata tem a chance, vai apresentar no SECAP no domingo. Vamos orar pelos nossos jovens, adolescentes, orar por essa apresentação lá, que seja a bênção de Deus como foi no sábado, no domingo aqui.
a Raimunda, a Luana e a Larissa estiveram aqui no domingo à noite. As duas não vieram. Então, a Raimunda esteve conosco aqui no domingo, está de volta hoje. Deus abençoe muito, seja bem-vinda, e que a igreja possa acolher com amor e carinho vocês aqui. Certo? Vamos colocar em pé? Vamos orar. O pastor Ezequiel ainda está de férias, fica de férias até o dia 3 de novembro. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta, que nos sustenta, e que possamos, ó Deus, não ficar presos às nossas perguntas, mas ouvir um pouco mais as perguntas que o Senhor direciona a cada um de nós, para que revele do nosso coração, ó Deus, aquilo que é motivação, aquilo, ó Deus, que está errado, aquilo, ó Deus, que nós temos colocado no nosso coração, que não é o reino do Senhor, e que possamos, ó Deus, através desse refletir nas perguntas de Cristo Jesus, possamos buscar as mudanças necessárias, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, ao longo dessa semana, que possamos refletir cada vez mais na Tua palavra, e assim, ó Deus, buscar sempre o Teu querer, vivendo uma dependência, vivendo uma vida ousada, crendo que o Senhor tem cuidado de nós, e assim que o nosso testemunho em meio às pessoas, ó Pai, possa refletir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença na nossa vida, e obrigado pela forma que o Senhor tem sustentado a cada um de nós, e que no nosso coração possa ser alimentado apenas a gratidão e o reconhecimento por tudo isso, ó Deus, e assim que o nosso foco seja sempre o Senhor. Obrigado por essa noite, peço a bênção do Senhor, Deus, na continuidade da nossa semana, da nossa família, Deus, sustenta cada um de nós, e assim prepara o nosso coração, para que no próximo domingo sejamos aqui mais uma vez, como igreja do Senhor, como família do Senhor, dispostos a ouvir a Tua palavra e cantar louvores ao Teu nome. Obrigado pela família da Raimunda que nos visita, Pai, cuida do coração de cada um deles, sustenta essa família na Tua presença e dá sempre esse discernimento, que o principal é buscar o Senhor, estar na intimidade com o Senhor, ó Pai. Sustenta o pastor Ezequiel nesse período de férias, fortaleça a sua vida, cuida do seu coração, guarda a sua mente em Cristo Jesus, para que ele possa voltar, Deus, renovado, empolgado com aquilo que o Senhor tem ainda a fazer, através da vida dele nessa igreja. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós agradecemos também por aqueles que nos acompanharam pela internet. Sê com cada um deles para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, a ação, o poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Dá um abraço quem está perto de você, boa semana, Deus abençoe muito. Araraquara 7, Campinas 6, Belo Horizonte, Ponta Grossa, Rio de Janeiro, Sorocaba e Somara 1. Tá chique agora aqui, tá direto lá.